Oi, tia Kátia. Lívia. Oi, Gianluca. Tudo bem? A Manu aqui, ó. Manu, Tia Fran. Olá, Manu. Oi, Manu. Tá pra trás. Gente, boa noite. Estamos momento fofura. A gente deixar vai ficar aqui até amanhã, nesse momento fofura. Hoje é o nosso penúltimo encontro de 2020. Nós estamos encerrando os nossos temas desse ano, com promessa de continuar o ano que vem. Hoje nós vamos tratar um pouquinho do tema elogio descritivo, um tema super legal para a gente conversar. Cadê? Ai, que lindo. Nós vamos tratar um pouquinho do elogio descritivo, é um tema super legal, super gostoso de treinar, né? Eu falo isso, né? Aqui a gente já conversou sobre isso, e eu sempre falo na escola que essa proposta, né, de condução das crianças, ela é um treino, né, para nós, assim, na nossa linguagem, no jeito que a gente tem de pensar, de se posicionar diante de uma situação. É um exercício mesmo constante, é como se a gente aprendesse um novo idioma, né? Que a gente tem que treinar, exercitar, não desistir, ser persistente, porque é uma mudança muito grande de postura e de forma de pensar uma situação, né? Então, por isso que né, eu quero começar, né? Hoje de manhã a gente estava eu e a Carol conversando um pouquinho e a gente queria começar parabenizando vocês que estão aqui, né, que vivenciaram com a gente aí desde junho, né? Esse tempo aí de estudo, de reflexão. Mesmo as que não conseguiram participar de todos os encontros, mas que acompanharam pelas aulas gravadas, mas é assim, um momento muito importante de reflexão, de compartilhamento de ideias, de aceitar, né, os próprios limites, as próprias angústias. Então, eu quero parabenizar e agradecer, né, vocês por esse caminho que a gente construiu juntas e juntos, que foi muito bom. Foi bom para nós, escola, e eu tenho certeza que tem sido bom para vocês também, né? E a gente ainda vai... Foi um caminho aí que a gente construiu e que a gente vai seguir aí, né, pelo ano que vem. E vamos aí, né? A gente estava falando... a gente começou com 40 pais, né, entrando. Hoje a gente tem nessa média de 12, 14 pais participando ao vivo e mais algumas mães que assistem depois. E para nós parece que é um número pequeno, mas não é, né? Assim, a gente construir um caminho novo para 12, 14 famílias, 15 famílias, e a gente semear isso, né? Pensando na construção, na formação dessas sementinhas que a gente tem aqui, dessas crianças que a gente tem aqui, né? É algo que nos dá muita alegria, muito orgulho, muita esperança, né? Da gente ter pessoas melhores, mais bem resolvidas, mais acolhidas, né? No futuro. Então, a gente fica muito feliz por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar a tela aqui do nosso slide. Todo mundo está vendo aí? Sim. Então, hoje é o nosso 10º encontro, olha só. Nosso 10º encontro, nós estamos desde junho nessa pegada gostosa.
E hoje o nosso tema são os elogios descritivos, né? Muito bem, parabéns, que lindo! Como podemos ir além dos elogios usuais? Né? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho, vai conversar um pouquinho, hoje, o nosso próximo encontro, sobre o além do muito bom. Né? Quando no outro livro do Pais Liberados, Filhos Liberados, o capítulo é muito bom, não basta. Então, a gente vai tratar um pouquinho sobre esse... Nossa, que susto! Caiu um raio aqui. Vocês estão me ouvindo? Nossa, deu para ouvir e foi assustador mesmo. Nossa, deu até um choquinho no meu ouvido. Ai, credo. Credo. Se cair internet, alguma coisa, vocês sabem que é a chuva. Essa tempestade. Nossa! Ai, meu Deus. Oi? Cuidado, hein, Cris? Ela tá dirigindo e tá... Nossa, cuidado aí. Melhor parar em algum lugar, não é não? A chuva, eu já estou quase perto, tá? Eu já estou andando a 30. Tá enorme. Na hora que deu o raio, Ai, credo. Que Nossa, nervo. foi um raião mesmo aqui. Que horror. Vamos lá, então, né? Bom, então vamos lá para os nossos elogios. Você vai compartilhar a sua tela daí, desse trecho? Então, esse trecho eu não tenho. Eu não tenho o livro no PDF. Você quer Não, compartilhar? deixa eu abrir aqui. Me autoriza a compartilhar, então. Espera só um segundinho que eu vou abrir. Acho que você já está autorizado. Tá. Eu vou fechar esse para você compartilhar. É um trechinho inicial, a gente vai ler para vocês o início do capítulo 5, que trata do elogio, né, do livro Como Falar para o Seu Filho Ouvir e Como Ouvir para o Seu Filho Falar. É um começo bem interessante para a gente refletir essa questão do elogio, né? Antes eu vou interromper o compartilhamento aqui para a Carol compartilhar com a gente a tela do texto. Uma coisa que é muito importante, que a gente já conversou bastante também em formações lá na escola, antes da gente falar do elogio descritivo, a gente falar da importância de elogiar, né? A gente já falou... Nem vou compartilhar a tela, pode... Nem vou desviar a atenção. A gente já falou aqui em algumas vezes o quanto a gente acaba dando mais atenção ou reforçando mais quando a situação é negativa, né? Quando a criança faz algo errado ou não atende a sua expectativa, isso acaba ganhando muito mais atenção da gente do que quando a criança faz o correto, né? Faz o esperado. Então, às vezes, ela faz o esperado, faz o correto, passa batido. E aí, quando a criança faz alguma coisa fora do que a gente espera, é a hora que a gente presta atenção, que a gente chama, que reforça. E aí, a gente acaba reforçando o comportamento inadequado. Esse é um ponto que a gente sempre fala na escola, que a gente sempre fala com as professoras, com os pais também, quando buscam orientação, porque às vezes a criança acaba praticando mais situações inadequadas ou situações que você tem que chamar atenção toda hora, porque ela percebe que essas atitudes de fato chamam mais atenção. Então, a gente precisa praticar mesmo o elogio, a importância de reforçar as boas práticas, né? Quando a criança guarda o material, o brinquedo na caixa, quando a criança faz algo que você estava esperando ou que você nem esperava, que ela te surpreendeu, né? Então, o primeiro ponto é a gente colocar isso, a importância do elogio, né? Da gente elogiar e reforçar as boas práticas, né?
E aí a gente vai começar com o início do capítulo, que é o texto sobre o elogio, para pensar um pouquinho sobre isso. Pronto. Eu vou tentar dar uma aumentadinha aqui. Melhorou? Uhum. Essa é aquela cópia que a gente tem no nosso grupo de WhatsApp do livro, né? Então tem uma marca d'água aqui, mas é só para sinalizar que é o mesmo texto que todo mundo tem aí no seu, como parte dos materiais que a gente enviou no grupo. Então eu vou começar lendo aqui, subindo aqui, ó, o capítulo 5, sobre elogio. Na parte 1, a autora já começa contando uma história, né, entre dois meninos, aí, não entre, mas histórias paralelas de dois meninos. O Bruno e... Ai, eu esqueci o nome do outro, David. gente, me deu branco. David. O David, esses nomes americanos. Então, eu vou começar aqui a ler esse trechinho. Era uma vez 2 meninos de 7 anos, chamados Bruno e David. Ambos tinham mães que os amavam muito. O dia de cada menino começou diferente. A primeira coisa que Bruno ouviu quando acordou de manhã foi: "Acorde agora, Bruno, você vai se atrasar de novo para ir à escola." Bruno levantou-se, vestiu-se, só faltavam os sapatos e veio tomar café. A mãe disse: "Cadê seus sapatos? Você quer ir para a escola descalço? E olha o que você está vestindo. Essa malha azul fica horrível com a camisa verde." "Bruno, querido, o que você fez com as calças? Estão rasgadas. Quero que as troque depois do café." "Meu filho não vai à escola de calças rasgadas. Agora, preste atenção em como você se serve do suco. Não derrame como você sempre faz." Bruno derramou. A mãe ficou desesperada. Enquanto limpava a bagunça, dizia: "Não sei o que fazer com você." Bruno resmungou algo consigo mesmo. "O que você disse?" a mãe perguntou. "Já está resmungando de novo." Bruno acabou de tomar o café em silêncio, então trocou as calças, colocou os sapatos, pegou seus livros e foi para a escola. A mãe chamou: "Bruno, você esqueceu seu lanche. Aposto que se a sua cabeça não estivesse presa no pescoço, você também esqueceria." Bruno pegou o seu lanche e, quando estava chegando perto da porta, a mãe o lembrou de novo: "Comporte-se bem na escola hoje." Davi morava do outro lado da rua. A primeira coisa que ouviu de manhã foi: 7 horas... eu já abrasileirei, né, gente? David virou Davi. A primeira coisa que eu vi de manhã foi: 7 horas, David. Você quer acordar agora ou daqui a 5 minutos? David espreguiçou-se, bocejou e disse: "Mais 5 minutos." Quem não diria, né? Em seguida, veio para o café todo vestido, faltando só os sapatos. A mãe disse: "Ei, você já está todo vestido, só faltam os sapatos. Oh, tem um rasgão nas suas calças. Parece que a costura vai abrir. Você prefere que eu conserte no seu corpo ou quer trocar de calça?" David pensou um pouco e disse: "Vou trocar depois do café." Sentou-se à mesa e serviu-se de suco. Derramou um pouco. "Tem um pano de limpeza lá na pia," a mãe falou, e continuou a preparar o lanche. David pegou o pano e limpou o suco derramado. Conversaram um pouco enquanto David comia. Quando terminou, trocou as calças, caçou os sapatos, pegou seus livros e estava saindo para a escola sem o lanche. A mãe falou: "David, seu lanche." Ele voltou para pegá-lo e agradeceu. Ao dar-lhe o lanche, a mãe disse: "Até logo." Ambos, Bruno e David, tinham o mesmo professor. Durante o dia, o professor disse à classe: "Crianças, como todos sabem, teremos uma competição na semana que vem. Precisamos de um voluntário para desenhar um aviso de boas-vindas para colocarmos na nossa porta da sala de aula. Também precisamos de um voluntário para servir e oferecer limonada aos nossos visitantes depois do jogo. E, finalmente, precisamos de alguém que entre nas outras classes de terceira série e faça um pequeno discurso convidando a todos para o nosso jogo e dizendo o local, o dia e a hora do jogo." Algumas crianças levantaram as mãos de imediato.
outras levantaram as mãos timidamente, e outras nem levantaram. Nossa história termina aqui. Isso é tudo o que sabemos. Sobre o que aconteceu depois, só podemos imaginar. Mas certamente temos bastante informação para pensarmos. Considere por alguns instantes essas questões e responda a si mesmo. Vou para as questões, sim? Acho que sim. 1. Você acha que David levantaria a sua mão para ser voluntário? Vocês querem responder agora? Um sim ou não? Joinha sim e assim não? Fala as 4, daí a gente descompartilha aí também. Tá. Você e Bruno. Então, você acha que David levantaria a sua mão para ser voluntário? E Bruno? Que relação você vê entre o que as crianças pensam sobre elas mesmas e a disposição delas para encarar desafios ou o risco de errar? Por fim, qual a relação entre o que as crianças pensam sobre elas mesmas e o tipo de metas que estabelecem? E aí, pessoal, vocês acham que o David se candidataria? Sim? Quase todo mundo dizendo sim aqui. E vocês acham que o Bruno se candidataria? Pessoal, achou que o Bruno ficaria desanimado. E aí, qual a relação, né, entre essa percepção que a criança tem sobre si e a disponibilidade dela para aceitar desafios, para correr o risco de errar, para se colocar em situações novas? Comentários? Vocês perceberam a diferença, a mesma situação e a diferença nas conduções? Vocês conseguiram observar? Bem diferente o efeito que a forma como a gente é mediado pode ter, né? Mesmo em comportamentos que são sutis, né? Como resmungar ou simplesmente ou levantar e colaborar, né? Pegar o pano e limpar aquele suco que derrubou e tudo mais. Mas são pequenos indíciozinhos de como esses comentários que a gente escuta vão permeando e vão aumentando ou diminuindo a probabilidade do nosso engajamento, né, nas ações, sejam ações terceiras ou ações de solução do problema ou a própria ação de prevenção de um problema, né, a história da atenção para não derrubar o suco, por exemplo. Né? Ou a mãe praticamente anunciou, né? Tipo, vai acontecer agora. Vai, derruba. E assim, a gente percebe, são duas situações iguais, eu consigo, quando eu li esse trecho, você consegue até sentir fisicamente a correria ali do momento, né? Aquela coisa, pega aqui, vai ali, e o quão pesado parece ser para a mãe do Bruno, de ter que chamar atenção toda hora e pegar, ir lá e faz, e xinga, e põe, e manda, tira, né? E limpa o suco, e faz o lanche, xinga o filho, chama atenção. E o quanto mais leve parece, no contexto do David, quando a condução é diferente, né? É mais leve, é mais descritivo, né? O quanto isso... o quanto parece... você percebe a leveza das duas situações, né? A leveza da segunda situação, na verdade, em relação à primeira, né? E o quanto isso pode... E aí, o capítulo, né, a autora pergunta, será que isso impactou na hora da aula, né? Na hora que o professor chamou os alunos, né? Pediu a autonomia dos alunos, pediu o voluntariado deles para as atividades ali, para a preparação, será que
que a forma como a gente conduz os nossos filhos, né, impacta diretamente na postura deles frente aos desafios que eles têm, né? Então, olha, uma situação simples, uma situação de rotina da manhã, né? O quanto isso pode impactar na personalidade, na vontade da pessoa, da criança, no caso, né? Vamos voltar lá para... E só pensando que, de alguma forma, quantos dias letivos são-se no ano? 200. Então, são 200 probabilidades da criança te ouvir emitindo o seu padrão, né? Você pai, você mãe. Então, eu acho que conversar um pouco sobre as práticas parentais diz muito sobre o quão impactante o que nós fazemos diariamente como adultos é sobre o desenvolvimento das crianças, né? O quão impactante é um dia que as coisas não vão tão bem já tem o seu impacto, né? Ou um dia que a gente olha para o copo vazio já é um dia meio vazio, né? Meio negativo, meio triste, meio melancólico. Se a gente não cuidar do nosso padrão e fizer isso 200 dias letivos, todos os dias antes de preparar a criança para a escola, por exemplo, são 200 vezes que a gente está dando essa informação ou construindo essa percepção nos nossos filhos, né? Então, quando a gente fala de detalhes do dia a dia, de práticas culturais, de estilos parentais, do nosso comportamento com relação a como mediar o desenvolvimento infantil, a gente está falando de um volume muito grande de interação, né? Então, se uma cena de um dia a gente percebe o impacto que pode causar, multiplica ela por 200 num ano letivo e por cada ano da vida do seu filho, né? Então, é sobre esse tamanho de transformação que a gente está querendo falar aqui, né? Por isso que a gente, de fato, né, se 12, 14, 20 famílias, quantas famílias a gente puder ajudar a ter mais e melhores práticas parentais, a gente sabe que a gente está transformando aí muitos dias daqui para frente, como a gente já transformou de junho para cá, né? E com certeza dias desses adultos com os filhos, desses futuros adultos com seus futuros filhos e assim por diante, né? Então é muito legal essa multiplicação. E é muito preocupante quando a gente olha do ponto de vista do problema, né? E o legal agora é que a gente está trazendo a aula e está trazendo as discussões para olhar do ponto de vista de por que se empenhar em fazer diferente, né? Porque dá trabalho, dá bastante trabalho se modificar, né? Para a gente poder modificar esses pequenos aspectos tão impactantes do mundo dos filhos. Mas vale muito a pena, né? E aí a gente está tratando, né, de como a gente pode... A gente está falando de elogio, né, de como que a gente pode trabalhar, reforçar algo que valoriza a autoestima, que construa né, nos nossos filhos essa autoestima, essa força para encarar os desafios, para se colocar, para levantar a mão, para tomar uma atitude na escola, né, ou num grupo de amigos, né? E aí o livro ele traz um pouquinho do quão um elogio de repente mal feito ou um elogio mais superficial pode levar a efeitos negativos. É uma coisa meio esquisita, né? Porque parece, mas como que elogiar pode ser negativo, né? Sim. Não tem sentido isso, né? Então, a gente colocou aqui também alguns exemplos que a gente vai passar agora, que a Carol é mais mestra para comentar, de como algumas... Porque, às vezes, a gente... às vezes na pressa, às vezes mesmo achando que está fazendo melhor, né?
a gente usa de elogio, a gente elogia, ou, por exemplo, o filho vem mostrar um desenho, você fala, nossa, que máximo, ficou ótimo. E às vezes a gente nem olhou direito para o desenho, você só resolveu ali, né? E o quanto isso pode impactar, né, nessa construção da personalidade, da autonomia, da autoconfiança, né, da criança. Então, a gente selecionou aqui, né, Carol, alguns efeitos negativos de um elogio usual, né, de um elogio mais padrão que a gente usa, né? Sim. Não que ele só tem efeitos negativos, mas aqui a gente está apresentando alguns como o livro aborda e a gente queria conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Isso. Acho até que tem um exemplo que a gente pode ir para frente e voltar. Sabe aquele slide da sopa? Aqui. Esse. Então, acho que só voltando até um pouquinho, contextualizando essa fala, a gente saiu agora do ponto de partida de uma cena que a gente vem olhando mais regularmente, que é essa dualidade entre o elogio e a crítica, né? Então, como se o mundo fosse dividido em, bom, elogiar é ok e criticar é ruim, o efeito da crítica é muito pesado emocionalmente e tudo mais. Eu acho que a história do Bruno e do David, ela diz muito sobre isso. A diferença entre elogiar e criticar como a base da nossa interação verbal. Só que nesse capítulo as autoras elas trazem essa problematização sobre, vamos focar então que elogiar é bom, elogiar é o caminho, porém, cuidado, atenção, não é qualquer forma de elogio que produz esses resultados aí que a gente imaginou de fortalecimento da autoconfiança e da autoestima, né? Então, por exemplo, imagina, aqui no nosso exemplo da sopa, né? Um dos exemplos que ela traz. Imagina que você recebe um convidado inesperado para o jantar, esquenta uma lata de sopa creme de galinha, acrescenta umas sobras lá do frango que estava na geladeira do almoço e serve com arroz daqueles de minuto, tipo, bote no micro-ondas por 1 minuto e o arroz está pronto. E aí o seu convidado, ele simplesmente diz, nossa, que delícia, você cozinha muito bem, você é uma ótima cozinheira ou um ótimo cozinheiro, né? Então, o que você pensaria aqui do lado de dentro da sua janelinha, né? Dessa pessoa que super elogiou essa comida super improvisada. O que vocês acham? Tá na cara que tá mentindo, né, gente? Tá mentindo. Eu ia achar que a pessoa é muito gentil, né? A pessoa é muito gentil. Ó, já foram até 2 aspectos. Nossa, é gentil demais. Falou para me agradar. O outro falou, ih, é um mentiroso. Eu já pensei na hora, tipo, essa pessoa não tem muito paladar, né? Se ela não sabe diferenciar o gato da lebre, Deve ainda estar bem com que fome. pode estar com fome. A fome é o melhor tempero, exato. Então, acho que produz uma série de possibilidades, mas em nenhuma delas a gente deu crédito para o comentador, né? Para o comentarista, tipo, nossa, essa pessoa entende mesmo sobre comida. Em nenhum momento a gente se sentiu super elogiado. Tipo, nossa, arrasei, olha, eu soube combinar perfeitamente uma sopa pronta com o ingrediente que eu já tinha, um arroz de minuto, ficou tudo show de bola, né? A gente não se sente verdadeiramente creditado e elogiado quando um elogio é feito numa situação que eu acho que tem 2 características importantes aí. A primeira é
esse exagero, né, que às vezes a gente faz, e a gente faz muito para as crianças. Nossa, que lindo, que maravilhoso, que melhor do mundo, né? Tipo, é aquela coisa over da over. E a segunda coisa é que elogiar em uma circunstância de uma forma muito generalizada pode mostrar, pode dar a impressão para quem está sendo elogiado, né, do que aquela pessoa não faz um elogio verdadeiro, porque naquela circunstância esse elogio não condiz com o que estava acontecendo. As autoras, inclusive, dão outros exemplos. Tipo, imagina que você estava, sei lá, toda descabelada, de pijama, com a cara amassada, e daí, vamos lá, chamada de vídeo, reunião da fábula. Aí você vai lá, prende aquele coque maravilhoso, super estiloso, passa um, sei lá, corretivo de 2 minutos, bota um lenço, mas você tá de pijama, e a pessoa fala, nossa, você é sempre super elegante. Aí você fala, nossa, não sabe nada, né? 2 minutos atrás estava aqui, ó, só o pó da rabiola, né? Então, passa uma sensação de que a pessoa não presta tanta atenção assim em você, que ela realmente tenha notado o que estava acontecendo ali, e que você não é daquele jeito o tempo inteiro, né? Então é aquele elogio meio totalizante, mas ele não corresponde à realidade, porque a gente não é o tempo inteiro uma coisa só, a gente não é o tempo inteiro elegante, nem o tempo inteiro super bom cozinheiro, às vezes a gente nunca é um bom cozinheiro, a gente também não é competente 100% do tempo, porque a gente não tem como mesmo ser, em alguma coisa a gente não vai tão bem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de fala que a gente utiliza para elogiar, principalmente as crianças, né? Porque elas estão na raiz do desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança, né? Da percepção de si, de quem elas são, do próprio fazer, né? Da sensação de competência quando faz alguma coisa, e a gente vai, voltando lá para a apresentação, entrar um pouco nisso, né? Alguém quer comentar alguma coisa antes de continuar? Estou ouvindo silêncio, então eu vou continuar. Aqui, por exemplo, né, ela traz aqui alguns efeitos, então, negativos, né? O elogio pode fazer você duvidar de quem elogiou. Então, se ela pensa que eu sou uma boa cozinheira, ou está mentindo, ou não sabe nada de cozinha. O elogio pode levar à negação imediata. Elegante, você devia ter me visto há 1 hora atrás, ou há 2 minutos atrás. O elogio pode também ser ameaçador. Como eu vou fazer no próximo encontro, né? Se eu fui tão bem nesse, o que me sobra para performar, para impressionar num próximo encontro? O elogio pode levá-lo a focar nas suas fraquezas. Nossa, uma mente brilhante, está brincando, né? Uma ótima cozinheira, nossa, está viajando, não sabe nada, eu sou péssima, né? O elogio pode criar ansiedade e interferir com a atividade. Então, eu nunca vou conseguir acertar essa bola novamente, agora eu estou perdido, né? Aquela pessoa que fez um chute bonito no gol e todo mundo falou, nossa, é o goleador do time. Aí eu aqui pensando, como que chama o jogador que faz gol? Enfim, é o Neymar da parada. Enfim, quem nunca, né, recebeu um elogio que foi referente a uma questão muito circunstancial, às vezes até um desempenho que você teve que nem mesmo você esperava ter tido. E aí as pessoas até falam, você não sabe sobre você mesmo, você é brilhante, você é maravilhoso. E, na verdade, é a primeira vez que você está fazendo aquilo, ou que você está, enfim, se expondo daquela forma. Então, isso às vezes pode gerar uma ansiedade, inclusive, de desempenho. E isso acontece muito até com os adolescentes, né? De a gente elogiá-los por características ou por um desempenho
que às vezes está sendo emitido numa circunstância muito específica e que não condiz com o que eles querem para a vida, por exemplo. Daí aquela pessoa fica se sentindo super mal porque ela foi elogiada que ela é ótima em matemática, mas na verdade ela odeia matemática, foi bem porque estudou, porque tem até uma certa facilidade, mas o que ela gosta mesmo é outra coisa, história, geografia, dança, teatro. E aí aquela pessoa sente o peso, né, de receber o elogio por alguma coisa que não é o foco para ela. Bom, e aí entra um pouco uma discussão que a gente faz na clínica, principalmente quando a gente está lidando com pacientes adultos já, que é a relação entre autoestima e autoconfiança, né? Então, a autoconfiança, ela é um produto, é uma impressão que a gente tem do nosso próprio desempenho, do nosso próprio eu, que ela tem origem naquilo que a gente faz, em como a gente faz, no fazer direto. Tipo, quando eu percebo que faço uma tarefa e concluo, que fiz com facilidade, que consegui vencer um determinado desafio, eu comigo mesmo e com a tarefa, me sinto mais confiante como um produto dessa situação de vida, né? E quando a gente fala em autoestima, a gente está mais se referindo a uma sensação sobre si que é construída a partir do relato do outro ou a partir do que nós ouvimos, do que alguém fala sobre o que nós fazemos, né? Então, acho que é importante diferenciar bem esses dois conjuntos, porque às vezes uma pessoa que até então de repente tinha uma certa autoconfiança em seu próprio desempenho, quando passa a se relacionar com alguém que emite muitas críticas, começa a ficar com a autoestima abalada, né? Então a gente vê os exemplos, por exemplo, dos atletas de elite, né? O pessoal da ginástica olímpica, tá todo mundo sofrendo sempre, tá todo mundo se achando o pior do pior do pior, atletas em depressão, e eles têm um desempenho ultra acima da média. Eles têm um desempenho excelente, mas às vezes por 1 milissegundo, e pelo comentário do treinador, e pelo comentário da família, e pelo comentário do colega, essa pessoa vai passando a se sentir incompetente e não mais estar sensível e perceber a própria competência na realização daquela tarefa, né? Então, o que traz muita gente para o consultório é a autoestima abalada e muitas vezes uma autoconfiança abalada como um subproduto dessa relação que partiu da estima, que partiu dos comentários sociais e não de uma observação direta daquilo que eu faço, do quão bem-sucedido eu sou, né? E com as crianças é a mesma coisa, né? Desde pequenininho, ele pode desenvolver um senso de encorajamento, de participação, de exploração, de autoconfiança, porque foi permitida uma certa exploração, foi encorajada essa exploração, a criança foi ganhando repertório nessa exploração e passou também a se sentir mais provavelmente inclinada a agir. É nesse sentido que a autoconfiança da criança é alta, né? Quando a criança é inclinada a agir. E às vezes, de tanto que a gente tem muito cuidado, né? Não faz isso, cuidado, é perigoso. Ah, você derrubou de novo. Ih, esse é desastrado, nem olha por onde anda, sempre tropeça, sempre esses comentários que a gente vai fazendo, e muitas vezes são feitos não de forma agressiva, né? Às vezes são comentários que a gente faz até de forma carinhosa sobre a criança, mas são comentários que vão construindo a percepção dela sobre ela mesma, né? Então, isso para a gente ponderar, tanto nos elogios como nas críticas, a importância, né, do nosso relato verbal sobre a construção do que a gente chama de autopercepção, né, dessa autoobservação, dessa autoimagem que a criança vai formando sobre ela.
né? Eu acho que um exemplo, né, Carol, assim, se a gente for, aquela história do pai e da mãe que falava assim pra gente, não fez mais que a sua obrigação, né? Uhum. Ir bem na escola, ou manter o quarto organizado, não fez mais que sua obrigação. Então, a coisa, né, as boas práticas não faz mais que obrigação. E aí as más, né, as atitudes inadequadas cabiam, né, o castigo, ou, né, A coisa punição. moral, né? É. Aquela punição Então, assim, emocional. ao contrário desse caminho, né, o que né, a autora e essa vertente que a gente tem praticado aqui propõe é um caminho de descrição, da gente descrever as situações para as crianças, né, para os filhos, e, e aí reforçando positivamente, e aí isso sendo denominado como um elogio, mas é um reforço mesmo descritivo daquela situação, para gerar para que a criança se aproprie do que ela está fazendo, para que seja algo mais verdadeiro, né? Mais real ali, E validado né? também, né? Validado, e aquilo possa ajudar a criança a construir essa autoestima e essa autoconfiança. Então, Sim. é esse caminho que as autoras propõem para a gente praticar, né? Que é esse caminho da descrição, do elogio descritivo. Aí a gente tem duas leiturinhas também, dois trechos que tem exemplos de elogio descritivo e esse caminho de alguns pais, né? O legal desse livro e do livro Pais Liberados, Filhos Liberados, é que ele é todo construído com depoimentos de pais. Então, e depoimentos reais. Então, é interessante porque a gente também vai vendo o caminhar desses pais, né? Que construíram essa prática com os filhos. Sim. Que é um trecho da página 200 e um da página 202. Você quer compartilhar de novo o texto, Carol? Que eu acho que fica melhor do que a imagem que eu coloquei no slide. Espera aí. Deixa eu só É página 200. chegar na 202. É Que eu estou 200 aqui na primeiro. 197, 200, né? Uhum. Aqui, 200. Espera aí, 200. Tá. Quer que eu leia? Você tá com a vozinha rouquinha aí? Ah, acho que sim. Você consegue ler daí? Consigo. Tá. Vou começar ali da segunda frase, tá bom? Lembro-me de minhas próprias frustrações quando tentava elogiar meus filhos. Eles vinham para mim com um desenho e perguntavam: está bom? Eu respondia: está bom, é um desenho lindo, maravilhoso. Eles diziam: mas é bom de verdade? Eu falava: bom, eu disse que é lindo, fantástico. Você não gostou dele, eles concluíam. Quanto mais extravagante o elogio, menos eu conseguia. Eu nunca entendi a reação deles. Após as minhas primeiras sessões com o Dr. Genu, comecei a perceber por que meus filhos rejeitavam meus elogios assim que eu os fazia. Ele me ensinou que palavras que avaliam como bom, lindo, fabuloso, eu não vou falar fabuloso, fabuloso pertence a nós, faziam meus filhos se sentirem bastante desconfortáveis, do mesmo modo que você provavelmente se sentiu nos exemplos que a gente acabou de fazer. Mas o mais importante é que aprendi com ele que o elogio útil realmente é feito em duas partes. Isso é bem importante, gente. O adulto descreve com apreciação o que a criança vê ou sente. 2, a criança, após ouvir a descrição do adulto, pode elogiar a si mesma. Lembro-me da primeira vez que tentei colocar essa teoria em prática. Meu filho de 4 anos chegou da escola
Mostrou seus rabiscos e perguntou: está bom? Minha primeira reação foi automática. Muito bom. Aí me lembrei, não, preciso descrever. Pensei em como se descreve um rabisco assim. É um desafio, né, gente? Disse: bem, vejo que você fez círculos, umas linhas, cobrinhas, alguns pontos aqui e ali, e por fim uns raios cruzados. É, ele concordou entusiasmado. Como você pensou em combinar essas figuras? Perguntei. Ele pensou um pouco. Porque eu sou um artista. Pensei, é um processo notável. O adulto descreve e a criança elogia a si mesma. Aí vamos continuar lá na página 202. Tem alguns desenhinhos aqui, alguns quadrinhos, né? Parecido com os que a gente já analisou antes, mas a gente vai deixar esses para vocês verem no intervalo entre essa aula e a próxima, porque a gente entendeu que esses que ela descrevia aqui valia a pena a gente fazer a leitura juntos, tá? Devo confessar que no início tinha minhas dúvidas quanto a esse novo método de elogio. Mesmo que tivesse dado certo para mim uma vez, a simples ideia de ter que mudar para um estilo de elogio descritivo me irritava. Por que eu deveria renunciar a joia, lindo, super, que eram tão naturais para mim, e encontrar outra maneira de expressar meu sincero entusiasmo? Apesar disso, tentei novamente, num primeiro momento, e depois de um tempo notei que efetivamente as crianças começavam a elogiar a si mesmas. Por exemplo, em vez de Júlia, você é esperta, ela dizia, você descobriu que aquela oferta de milho enlatado era na verdade mais cara que as outras marcas com preço normal. Estou impressionada. E a filha sorrindo, eu descubro as pegadinhas. Em vez de André, você é ótimo, ela dizia. O recado do senhor Figueiredo que você anotou era bem complicado. Estava escrito tão claro que entendi exatamente por que o encontro foi adiado, para quem eu deveria telefonar e o que dizer para eles. E o André disse, sim, eu sou um bom secretário. Não havia dúvida. As crianças estavam ficando mais cientes e percebiam melhor seus pontos fortes. Só esse aspecto foi um incentivo para eu continuar a me esforçar. Era mesmo um esforço. E muito mais fácil dizer maravilhoso sobre algo, do que realmente olhar, experienciar e então descrever em detalhes. E aí aqui o livro propõe exercitar o elogio descritivo, né? A gente volta lá para o PowerPoint. O que vocês acharam desses exemplos? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês já tinham pensado nesse tipo de descrição? Ou que descrever é um elogio? Pode ser um elogio, né? Vivi, eu não tô te ouvindo. Fala, Vivi. Tá sem som. Ela saiu e vai voltar. Acho eu. Eu acho que é muito mais fácil, assim como ela disse, né? Você falar, olha que lindo, maravilhoso, do que você fazer esses elogios, né? Descritivos, né? Eu nunca tinha pensado nisso. É realmente um esforço, né? É. É realmente um esforço. Porque você olhou, a criança fez um desenho, é imediato. Você fala, nossa, que lindo, né? Que maravilhoso. E quando você descreve, você gera a reação. Até uma coisa que eu também já discuti. Não é que você vai deixar de falar lindo, né? Mas
você descrever ali, enquanto a criança está te mostrando, gera uma reação na criança que você vê nitidamente o que ela está sentindo ali, né? E se ela se sente orgulhosa ou se ela acha que não ficou tão bom, né? Porque às vezes ela não gostou, por exemplo, né? Numa situação de desenho, ela não gostou do desenho e ela quer saber Ela quer validação da percepção dela também, né? E aí, assim, nossa, eu vi que você desenhou um sol, uma nuvem, um bonequinho. Você estava querendo fazer o quê? Um parque? Então, mas eu não consegui desenhar direito a boneca, né? Por exemplo, eu não consegui desenhar direito a pessoa. Eu não gostei. Você quer tentar de novo? Ah, vou tentar de novo. Né? Então, assim, às vezes a criança não quer que você fale que está lindo. Ela só quer que você valide o que ela está fazendo, ela quer uma opinião, né? E aí quando você vai pedir para alguém te ajudar a escolher roupa para vestir, que a pessoa fala assim, ai, tá lindo, ai, vai com aquela lá, vai qualquer uma, tá bom. E às vezes você só quer que a pessoa fale, nossa, essa aqui fica mais, você realça a sua silhueta, essa aqui é mais Tom de elegante, pele, é mais né? Combina com a maquiagem. às vezes você quer realmente essa descrição, né? E a pessoa fala assim, qualquer uma tá bom. Que saco. Eu acho também que o elogio descritivo demonstra mais assim atenção, Isso. mais respeito, né, pelo ato em si. E eu percebi isso mesmo. Isso eu faço na escola. Ai, desculpa. Imagina, pode. Porque eles são pequenininhos, então eles fazem uns rabiscos assim, e eles vêm mostrar super empolgados. Aí eu comecei a fazer assim. Eu mostro, posso mostrar para todo mundo? Daí todo mundo olha e alguns adivinham que a criança desenhou e eu não tô vendo. Daí eles falam, nossa, por exemplo, tem bolinha. Nossa, ele fez uma casa. Nossa, ele fez não sei o quê. A criança fica ali. Às vezes não é nada do que eles estão escrevendo. E às vezes eles falam, o Gianluca é um que fala, eu arrasei. Nossa, aí eu escrevo para ele, arrasou. Aí você arrasou? Vou escrever aqui, arrasou, parabéns. Aí ele senta. Aí vem outro e mostra o desenho também. Aí eu peço, quando eu não entendo o desenho, eu peço para outras crianças olharem e eles vão escrevendo. Às vezes eu falo, não é um castelo, eu desenhei não sei o quê. Aí eles vão escrevendo e se elogiando. É muito legal também. Mas isso eu vou fazer agora. Mas é uma forma que às vezes a gente não consegue descrever, que nem a mãe, né? Bolas, círculos, rabiscos, pontos. Tentando, né? Chutando. E às vezes uma coisa que eu faço muito com as crianças lá na escola, e com o Gianluca também, é sempre pegar um ponto que eu gostei do que ele fez. Ai, adorei esse azul. Esse azul ficou legal aí nessa casa, hein? Olha que legal. E o dela, ela fez a flor. Vocês viram a flor dela? Porque cada um faz uma coisa diferente, né? Porque até uma vez uma professora perguntou para mim, eu consigo elogiar, mas eu fico tudo no very good, excellent, não sei o quê. Eu falei, fala um ponto específico que você gostou. Sai disso, né? Porque é um negócio realmente muito geral. Isso. E dá certo. E às vezes você fala, uau, tô vendo que você se dedicou para fazer esse desenho, hein? O que você quis desenhar aí? Me conta. Às vezes você não, né? Você não sabe o que é. Vai para o aqui traduz. A Lulu é muito pequenininha, então tudo que ela desenha é rabisco, né? Mas uma coisa que eu já percebi, assim, é que se você puxa qualquer coisa pedindo explicação, vai instigando a criatividade, vai indo, tipo, o que era só um desenho, né? Vira uma história, vira uma coisa muito maior, assim, é bonitinho de ver, né? Eu gosto. Por exemplo, aqui em casa, né, a gente estava, que eu falei até na semana passada, que eu estava na busca de achar um caminho, né, com o Daniel, para ele se organizar, para ele estudar, tal.
E aí, entrando nessa prática do elogio descritivo, eu entrei, o quarto dele, ele tinha anotado, né? Eu já nem não peço mais, não lembro, ele já, na segunda-feira, ele anota os deveres dele da semana, as coisas da escola. E aí, hoje, ele falou para mim, mamãe, olha, hoje eu vou fazer ciências, já vou tirar a foto que eu preciso mandar para a professora, para eu não esquecer o prazo. Eu falei assim, nossa, eu falei para ele, eu vi que você tem conseguido se organizar melhor com o quadro lá na parede, né? Dele fiz assim, tem me ajudado bastante. Eu falei, e aí, o que você tá achando disso? Dele, eu tô gostando, mamãe, acho que agora deu certo. Então, assim, essa coisa da construção mesmo, Finalmente, né? A coisa da construção. Daí ele Uma falou, solução que funcionou do ponto de vista dele também, né? sim, e uma coisa, por exemplo, ele falou, é só o inglês que eu esqueci de entregar no dia, e aí eu entreguei no dia seguinte. Isso seria um motivo para um sermão da montanha da minha parte, né? Porque eu adoro o sermão da montanha. Mas... Adorava! Daí eu peguei e só fiz assim para ele, daí como que eu falei para ele? Fiquei até, achei bonito até, do jeito que eu falei. Eu fiz assim para ele, eu falei, e aí, como é que você resolveu? Eu não lembro agora o jeito que eu falei, mas foi mais ou menos assim. Eu falei, e daí, como é que você resolveu? Dele, eu fui, mandei uma mensagem no chat para a professora, pedi para ela aceitar, e ela falou que ela vai me dar resposta amanhã. Deu, você resolveu sozinho. E saiu. Ótimo! Então, assim, e aí você sabe, flui, né? Fica um negócio. E assim, se não resolver, ele vai arcar com as consequências disso, né? Ele falar, eu estou um pouco preocupado de ficar sem a nota de inglês. Eu falei, você corre esse risco, né? Falei pra ele, só. E o coração de mãe para falar essa frase assim com essa cara de paisagem? Filho, cara de paisagem, coração acelerado, né? E vamos lá. Muito bom. É isso, né? É aquela coisa de falar, ele vai ter que arcar com isso. Se a professora não aceitar, ele vai ficar sem a nota da atividade, vai estudar mais para a prova, sei lá o que ele vai fazer. Mas assim, e dá para ver quando você começa a descrever a situação, nossa, eu estou vendo que você está organizado, você está conseguindo colocar todas as suas atividades aí no quadro, você não tem esquecido mais, né? Você está em dia com as suas coisas. Ele muda até o corpinho, né? O corpinho vai dando uma ajeitada, assim, né? Vai tipo... Aprumando. né? Ó, a autoestima aí. Então. E essa coisa da autoconfiança, de conseguir criar repertório para resolver as coisas, né? Sim. Porque, né, como o primeiro exemplo, né, que a gente falou da mãe, você vai derrubar, derrubou, vai lá, a mãe limpa. Ele podia ter feito, né? Ele podia ter feito essa solução, né, que ele fez. Eu mandei uma mensagem para a professora e ela me disse que vai me responder amanhã. Em algum outro momento você podia ter dito, né, em outra época, em outra era, filho, como assim? Então não está resolvido. Se ela não respondeu, não está resolvido. Você tem certeza que isso vai dar certo? E se não der certo, o que você vai fazer? Né? Vai ficar sem a nota de inglês? Então, assim, a forma como o pai consequencia, comenta a atitude do filho, poderia, inclusive, ter sido punitiva para algo que a gente quer que as crianças tenham, que é essa iniciativa de resolução de problema, né? Tudo bem, a solução talvez não venha a contento, talvez a iniciativa dele não chegue no resultado perfeito, mas o fato dele ter tido a iniciativa de resolver e dele se sentir até então ok com isso, porque a professora não deu a resposta, então ele está ainda achando que vai dar tudo certo, né? Pode ser que dê, pode ser que não dê, pode ser que a professora fale, olha, tudo bem, você pode entregar, mas eu vou tirar X pontos pelo atraso. Não importa. O que importa é que você, pai, mãe,
precisa, de alguma maneira, validar quando o seu filho tem a iniciativa de solucionar o próprio problema, sem julgar se a solução que ele deu é a melhor, a pior ou vai funcionar. Porque só de você duvidar dele, ele vai duvidar de si mesmo, né? E ele pode ter tido a única iniciativa possível no cenário que se apresentava ali. Tipo, bom, atrasar já atrasou. O que resta? Resta tentar, né? A esperança é a última que morre. Então, a gente fica aqui na torcida para dar certo para o Dani, né? Mas, ao mesmo tempo, tipo, muito feliz de ver você como mãe se fortalecendo, né? A autoconfiança, a autoestima dele. E pode ser que não dê certo mesmo, ele vai ficar chateado com isso, e você vai dizer, poxa, que chato, estou chateada também por você, né? Será que da próxima tem alguma outra coisa que a gente possa fazer para que não esqueça? Será que o seu quadro precisa de melhorias? Né? Você tem alguma outra coisa que a gente possa pensar juntos? Mas aí é pensando para o futuro, né? O que foi, foi. Não adianta fazer o drama e ficar lá no Sermão da Montanha 5 horas falando sobre como ele pode ser tão irresponsável de perder uma data, de uma disciplina, de uma atividade, que ele tem umas 15 no mínimo. Né? E o legal dessa prática do elogio descritivo é essa a coisa né, do final ser a própria criança. A própria, né? Criança. Então, é uma expressão, né? Ou não é, né? Como eu sou um ótimo secretário, né? Sim. Né? Eu entendo as pegadinhas da propaganda dos preços lá. Então, eu sou um artista, né? Ou eu arrasei, né? No caso do Gianluca. Então, essa é a criança reforçar, né? A criança se elogiar, né? Que é o que as autoras colocam aqui. Que o objetivo aí, né, da situação. Aí aqui um exercício. Aqui a gente tem uma situação só para a gente exercitar um pouquinho, né? Uma criança pequena acabou de se vestir sozinha pela primeira vez. Ela fica parada na sua frente, esperando um comentário seu. Então, qual seria um elogio padrão para essa situação? Uma criança está parada na sua frente, te olhando com aquela carinha. Ela está te olhando. Qual seria um elogio padrão? Ai, que linda, se vestiu sozinha. Ai, que linda. Oi, Mari, cortou. Muito bem, parabéns. Muito bem, parabéns. E se a gente fizesse um elogio descritivo para essa situação? Podia ser alguma coisa, nossa, você conseguiu colocar a blusa e a calça muito bem. Né? Alguma coisa mais... Começando pela... Sim. Eu adorei a blusa do Bob Esponja. Adorei o personagem. Uma coisa assim. Ah, a Vivi falou. Escolheu a blusa favorita. Sim. Aqui aconteceu isso hoje, antes de ir para a escola. Eu tenho que falar sem vídeo, porque tá todo mundo dormindo aqui já. Tá. Ela tá com essa mania de colocar o tênis sozinha, né? Ela vai lá, tenta colocar o sapato. Até porque eu procuro comprar uns sapatos que seja fácil de colocar para ela ter realmente essa iniciativa, né? Sim. Só que aí ela colocou eles ao contrário, né? Aí você fica naquelas, poxa, será que eu descambo de vez, eu tiro, não, ou então o que eu faço? Você não pode elogiar 100%, porque tá errado, né? Vai causar um desconforto, enfim, né?
Aí você fica naquela saia justa, né? Como é que eu falo? E aí olha, parabéns, eu vi que você calçou os sapatos. Mas você tá vendo que esse lado aqui tá desse lado e, né? Sei lá, eu falei assim, mais ou menos, tá no pé O trocado. lado Vamos tá destrocar trocado, junto? né? Vamos destrocar juntas, senão pode te machucar, né? Então, mas é muito difícil, é muito delicado, porque demanda um tempo maior, né? Ela, quando estava na fase de desfraude, eu procurava. Quando ela conseguia fazer o xixi sozinha, né? No piniquinho, aí a gente naquela pressa, assim, a vontade nossa, parabéns, né? Aí eu respirava fundo, nossa, filha, parabéns, você fez xixi no pinico. Toda vez eu falava, você fez xixi no pinico, você fez cocô no pinico. Para tentar, de alguma forma, explicar aquilo que estava acontecendo, né? Porque senão, realmente, se você fala, nossa, que linda, daí a criança, ainda mais nessa fase, né? Ela não consegue entender o que é o lindo da história, né? Que lindo o quê? Fazer xixi é lindo, né? Como assim? Exato. Mas assim, não é fácil, porque às vezes na correria você esquece, né? Você tem que estar sempre se policiando, realmente, né? Sim. Lu, você queria falar? Eu vi que você abriu o seu microfone uma hora aí. A tia Lu. Vocês não estão conseguindo me ver, né? Agora não. Então, eu tô com um probleminha aqui, mas vocês estão me ouvindo bem, né? Perfeitamente. Então, aqui a gente não tinha hábitos de elogiar, né? Quando o Luiz Felipe fazia alguma coisa, principalmente, por exemplo, ir ao banheiro, né? Que para a gente foi um processo muito difícil porque ele teve constipação. Então, e ele sempre fazia na cueca, né? O cocô, porque ele fazia o cocô na cueca. Não sei se vocês lembram disso. E aí, essa semana aconteceu um fato dele mesmo. Ele mesmo, e assim, sempre acontecia de soltar na cueca, e a gente fala, poxa vida, né? A criança já com 6 anos, né? E você não parar de falar, né? Não falar, filho, mas de novo, você fez cocô na cueca, eu não acredito, né? Porque era isso que a gente fazia. E aí não era positivo, né? Nem para ele e ele escutar isso. Aí, quando ele conseguiu realmente, né, que isso não acontecesse, a gente ficou assim, parado, olhando, e aí ele falou assim, olha, mamãe, ele mesmo. A gente, num tempo, a gente parou de falar, sabe? Sabe se você para de falar, não elogiava mais, também não falava mais. Nossa, por que aconteceu isso? Sabe? E aí, a gente isso acontecer mais naturalmente. Eu acho que também quando a gente deixa as coisas acontecerem um pouco mais naturalmente, a gente não fica dando muita ênfase, sabe? Naquela. Porque a gente fica ansioso, né? Para que a criança conquiste algo, né? E a nossa reação foi falar para ele: olha, tá vendo? Que legal! Você conseguiu segurar o cocô, ele não soltou na cueca. Qual estratégia você usou? Eu perguntei para ele, né, nesse momento, qual estratégia você usou? Aí ele falou assim, eu saí correndo pro banheiro. Que bonitinho. Uma coisa para a gente é simples, né? Que é o que a gente faz. Mas para ele não era simples, né? Isso, né? Então ele conseguiu criar a estratégia. Aí a gente ficou super feliz. Olha que legal! E assim a gente vê essa evolução que ele conseguiu criar também a estratégia dele, né? E olha, eu fiquei muito feliz. Parabéns, que legal que você conseguiu criar uma estratégia. Agora, quando eu venho à vontade, você corre. Bonitinho. E assim, foi uma conquista, porque
foi uma coisa muito difícil para ele entender também, né, esse processo. E esse elogio, assim, veio, né? Nossa, o que você fez? Qual estratégia? Não foi nem um elogio, né? Foi uma... Nossa, como você conseguiu isso? Né? Essa foi a nossa pergunta para ele. Porque de tantas tentativas de não conseguir, sabe, fazer algo. Sim. Que era muito importante, né? Muito Eu legal. acho que é uma observação, né, bacana de... Nossa, muito legal. Parabéns para o Luiz Felipe, que estava nessa batalha já fazia um tempo, e parabéns para vocês que seguraram também essa onda, né? Então não vamos elogiar e não vamos criticar, vamos fazer aqui uma cara de paisagem para isso, e até que um dia esse contexto mudou pelas variáveis do desenvolvimento sensório-motor, interoceptivo dele, né? De perceber a sensação, conseguir ativar o esfíncter, conseguir desenvolver a estratégia de, opa, percebi, então vou agir, vou para o banheiro, né? Então, esse timing, tem todo um conjunto de ajustes que, às vezes, individualmente, é muito diferente de criança para criança. E que, quando a gente fica ansioso, perguntando muito ou comentando muito, a gente também acaba afetando e fazendo com que o problema fique mais difícil de resolver para a própria criança, né? Então, foi muito importante também esse momento de vocês recolherem a fala um pouco, esquecer um pouco desse tema, de ficar dando feedback para ele sobre isso e focar em outras coisas, e ele ter tempo de ir desenvolvendo a estratégia no ritmo dele, né? Muito bom mesmo, Lu. Legal. Essa coisa da descrição, né, que é, como a gente está falando aqui, é um treino de linguagem, né, um treino de postura da nossa parte. Ainda tem, assim, o quanto menos a gente conseguir impor o nosso julgamento, né, do que legal, que demais, o quanto menos a gente fizer, mais legal mais aberta a gente deixa para a criança colocar o que ela está sentindo ali, né? Então, é claro que um parabéns, né? Por exemplo, fez o xixi sozinho, segurou o cocô, né? Não fez o cocô na roupa. É um momento, né, que a criança espera essa alegria, essa aprovação dos pais, né? Mas a descrição, ela traz aqui tem, naquelas quadrinhos tem um exemplo também que é bem interessante, que a mãe coloca assim: você limpou o seu quarto, que boa menina que você é. Aí a criança pensa: não sou tão boa, eu escondi uns brinquedos embaixo da cama. Ela pensa, porque essa importância da gente A gente condiciona, né, o valor da pessoa. Isso, não julgar a pessoa, né, a conduta da pessoa. E aí, numa situação mais descritiva, a mãe entra e fala: nossa, vejo que foi feito muito trabalho por aqui. Todos os blocos estão na caixa, os CDs estão guardados, as bolinhas foram recolhidas. Então, a criança... e aí a criança pensa, a mãe fala: é um prazer entrar nesse quarto. A criança pensa: realmente eu consigo fazer uma boa arrumação quando eu quero. Então, a gente cria mais verdade na situação, né? E é importante que a descrição ela seja da situação, do fato, né? do desenho, do contexto, e que a gente sempre deixe o espaço para que a palavra final... que tem a palavra final da criança, né? Que daí você fala: que vejo que você guardou os brinquedos, guardou as bonecas no lugar. Que bom que você fez o que eu mandei você fazer. Aí, não. Você fechou ali com a sua fala, né? Então você abre: e aí, o que você está sentindo, né? Ou, né, como a Lu falou, qual a estratégia que você fez? Como que você fez para conseguir, né? O que você está se sentindo com isso? Você gostou, né? Você achou? O que você está sentindo do seu quarto arrumado? Como você está se sentindo em ter conseguido organizar? Né? Sempre deixar essa palavra, essa última palavra para a criança, né? Sim. Até para ela ir aprendendo a nomear e aprendendo a reconhecer essa própria competência, né? Então,
Ou, olha, eu estou melhorando, né? Reconhecer o progresso, mas que é um processo. Às vezes, na nossa própria fala, a gente pode... Nossa, né? Tem pessoas, por exemplo, que me falam assim, mas ele não fazia nada. Ele ainda não se troca sozinho. Ele só sabe pôr o short. Então, vamos olhar o que mudou, né? Ele saiu do nada para o short. Então, ele andou, ele evoluiu nesse repertório. Mas ele ainda não faz a troca de roupa inteira sozinho. Esse é o objetivo final. Então, muitas vezes a gente, na expectativa de um objetivo final, perde oportunidades riquíssimas de elogiar o processo. E até de mostrar para a criança que durante o processo ela está evoluindo a cada novo aprendizado, cada novo pedaço desse aprendizado, né? Então, são muitas oportunidades que a gente tem diariamente de fazer um elogio descritivo que mostra que a criança está dentro de um trajeto, de um processo, de algo maior, e que nem por isso é decepcionante, porque ela não chegou lá no topo da cadeia de comportamentos mais complexos que você queria, né? Então, acho que para vocês que têm os filhos ainda pequenos e que filho pequeno dá show, né? De aquisição, de desenvolvimento, de aprendizado, é uma palavra nova, colocou uma parte da roupa sozinho, pegou um objeto que antes não conseguia e carregou para um outro lugar, comeu um alimento novo. Enfim, tem tantas coisas que podem, todos os dias, ser elogiadas desta forma. Nossa, hoje eu vi que você comeu um pedaço novo, né? Do seu prato, ou do brócolis, ou da salada. Olha, hoje eu vi que você brincou com o seu brinquedo que estava guardado há um tempo. Né? Então, formas da gente ir comentando a ação da criança sem dizer se foi bom ou se foi ruim. Né? Eu acho que esse é o maior desafio para a gente, sabia? Sem dizer se foi bom ou se foi ruim, porque a gente tem uma linguagem muito carregada e muito viciada de julgamento. Né? E mesmo quando a gente está falando que é bom, legal, que bonito, a gente está julgando, a gente está colocando um valor naquela conduta. E aí, na próxima aula que vem, a gente também vai falar dos desdobramentos disso, né? De como a gente sai de um elogio que é puramente descritivo para um que começa a dar nomes mais específicos para aquele conjunto de ação, né? Que vai dizendo que a criança, por fazer aquilo, ela é responsável, ou por fazer de um determinado jeito, ela foi muito cordial. A gente vai dando nomes novos, né, mais complexos e que envolvem uma gama de comportamentos, mas isso também é delicado. Então, a gente também tem que saber o que a gente está fazendo quando a gente está agrupando comportamentos e dando um rótulo maior, uma categorização maior para esses comportamentos, né? Seja da gentileza, da responsabilidade, da organização, porque ninguém é algo o tempo inteiro. E a gente precisa situar para a criança que ela foi daquela forma, que ela agiu daquela forma, naquele contexto, e que aquela única ocorrência é sobre a qual vocês estão falando. Que ela tem a oportunidade de ser uma outra pessoa todos os dias, né? E ser melhor, ou ser diferente, ou ser ela mesma. Então, as palavras que a gente escolhe, elas são muito importantes nesse processo. São poderosas, né? Exato. A Cris, eu acho que da aula de hoje... Coisa? Oi? A Cris quer falar alguma coisa? Cris, abriu o microfone. Eu ia falar um pouco sobre essa questão, né, que vem anterior a isso que a Carol disse. Eu estava pensando exatamente isso. A gente acaba julgando, né, a maioria das vezes. Mas pensando sobre esse elogio descritivo, na verdade, você faz de um outro jeito. Você continua vendo as coisas por partes, mas você vai validando essas partes. Né? Como no exemplo da sandália. Olha, você conseguiu colocar, que bom. Tudo bem, você não deixou de dizer que estava errado, mas você diz de um outro jeito, você ensina de um outro jeito.
e não deixa de valorizar aquela conquista, né? Então, eu acho que é um jeito, realmente, um jeito diferente de olhar e que a gente vai precisar só trabalhar um pouco com essa troca do vocabulário. Né? Mudança de linguagem. A troca do vocabulário. Você vai continuar podendo dizer, por exemplo, e aí é mais sincero também, você não é não dizer que a sandália não foi colocada, porque ela precisa aprender a colocar de um outro jeito, mas a forma como você mostra, né, como a mãe fez, a forma como eu mostrei, como é que estava, como é que aconteceu, mas eu não deixei de dizer, olha, né, que bom, você já consegue fazer, e aí você valida, e é um reforçador do bom, né? Claro, claro. E a mesma história da mãe, né, da criança que derruba o suco, e ela não deixou de falar, olha, tem um pano ali na pia, né? Tipo assim, você derrubou o suco, né? Tem que dar uma enxugadinha aqui. Mas o jeito que ela fala é muito, né? Não tá certo, não tá errado. Foi simplesmente algo aconteceu e tem um pano ali na pia. É o que a gente usa quando algo derrama, né? Então, não deixou de ensinar a resolver o problema da forma como ela considera mais correta, digamos assim, mas sem ficar dando essa etiqueta, né, para o comportamento do certo e do errado. Muito bom. Essa semana também a Clara está treinando a letra cursiva, né, a letra de mão, e aí ela estava fazendo, eu olhei e falei, nossa, você fez uma letra bem redondinha. Aí ela falou assim, eu estou melhorando cada vez mais. Ela que falou. Ai, que fofa. Eu falei assim, você está feliz com isso, né? Ela falou, tô adorando. Ela falou assim. Olha como tá pequenininha. Aí ela, né? Então assim, eu só dei a deixa e foi ela que disse que estava gostando, que está se esforçando, né? Falei, tô vendo mesmo, tá muito legal, tal. Aí confirmei o que ela, né, estava dizendo, que ela estava adorando, que estava melhorando. Mas a gente vê, você joga a sementinha, né? E a criança devolve a resposta, né? Muito, muito legal Sim. mesmo. Muito, muito produtivo. Muito sincero, né? Eles são muito sinceros, né? Os pequenos. E aí a gente tem uma experiência, né? Para o próximo encontro, nosso encontro final. A gente fechar a nossa aula, né? Fechar 2020. Para vocês selecionarem um momento, né, com os filhos e procurar descrever de forma, elogiar de forma descritiva a situação. Então, anota o comentário, a situação, né, para trazer para a gente na próxima aula. Então, seja na hora de um desenho, na hora de se vestir ou de comer, né? A nossa proposta é vocês experimentarem mesmo usar o elogio descritivo em casa e contar para a gente como foi a reação das crianças, né? Como que eles se comportaram, se eles disseram alguma coisa, se fez diferença para eles, né? A gente queria propor isso para vocês. Vocês topam? Todo mundo topa? Então, tá bom. A gente colocou uma situação, assim, porque era só um mínimo de uma situação. Quem quiser trazer mais de uma, quem se empolgar, fizer vários experimentos, quiser anotar aí o seu diário da semana, da outra semana, tá super convidado, tá? Então, a ideia é não ser muito exigente para vocês não desanimarem de fazer a tarefa, mas quem tiver na pegada e quiser experimentar a mesma situação mais de uma vez, a gente quer que vocês se permitam mesmo, né? Fazer diferente ou fazer desse jeito e trazer para a gente os resultados práticos mesmo da experiência de cada um de vocês, porque é legal ver os exemplos dos pais do livro, é legal, mas eu acho mais gostoso quando a gente coleta os experimentos de vocês aqui, do nosso grupo, né? Porque aí é como a gente está vivendo esse aprendizado, como que está sendo para vocês, como vai ser para os filhos de vocês, né?
E é processo, né? Então exige mesmo, né? Como o próprio livro diz, é mais fácil falar maravilhoso, lindo, legal, bom, ruim. É mais fácil, resolve mais rápido, né? Mas não produz o que a gente espera que produza nos nossos filhos, né? Que é essa autoconfiança, autoestima, a capacidade de crescer a partir daquilo, né? Então é exercitar mesmo, nas mínimas coisas, né? Não precisa ser uma descrição gigantesca, né? Pode ser uma descrição básica da situação, dando sempre oportunidade para a criança demonstrar, retornar para você, seja com uma carinha, seja com uma palavra, ou com uma opinião mesmo, Comentário. Né? Um comentário. Mas vocês vão perceber essa diferença praticando isso com eles. Gente. Oi? Oi. Eu queria compartilhar uma situação com vocês que não tem muito a ver com o tema da aula de hoje, mas tem a ver com os outros temas. Uhum. Se vocês me permitem esses dois ou 3 minutinhos ali a mais. Claro. Porque eu acho que foi uma situação muito difícil, mas que talvez serviu muito para eu estar servindo para eu aprender, e acho que pode servir como alerta, né? Acho que a Tati pode até contar com mais clareza o fato objetivo, né? Mas eu vou tentar resumir. Hoje na aula, né? Ela explodiu um saquinho de tinta e sujou a roupa inteira. Fez aquela sujeira. E aí a Tati mandou mensagem para mim logo de imediato falando, olha, aconteceu isso, tal, e a Manuela virou e falou assim, a mamãe vai ficar muito brava comigo, né? E aí a Tati gerenciou, falou, não, foi um acidente e tal. E aí aquilo levou um susto, né? Eu falei, opa, como assim, né? A primeira reação da minha filha, eu não estava nem perto, eu estava longe, eu estava em casa, foi lembrar que a mãe ia ficar brava com ela por conta de uma coisa que eu, né? Que obviamente tinha sido um acidente. E ela não tem nem 3 anos, ela vai fazer 3 anos no mês que vem, né? Então, assim, como é importante isso que vocês falam, assim, da gente tomar cuidado dos sinais que a gente passa para a criança, porque o quanto isso vai fazendo ela acreditar que, poxa, ela está sempre errada, que ela está sempre errada, e eu sempre vou levar uma bronca da minha mãe, né? Então, assim, para mim, claro que ontem a gente foi até engraçado. Eu vou falar essa Lud aí, viu? Tem hora que dá umas coisas, né, gente? Ontem, ela realmente fez uma malcriação de uma coisa que eu já tinha falado para ela não fazer. Ela foi lá e fez e começou a rir, como quem diz, eu fiz, né? Uhum. E aí o sangue subiu, né? E eu falei, filha, mamãe está muito brava e eu vou me afastar um pouquinho de você até eu me acalmar, né? Bichinha não me vira e fala assim, mamãe, respira, mamãe, para você se acalmar. Mamãe, você já se acalmou? Eu falei, como é que eu faço para respirar, filha? Ela assim, ó. Bonitinha. Assim, gente, essa Lud tá demais aí, viu? Legal. Mas só para dizer para vocês, assim, como esses sinais, essas mensagens que a gente vai dando, e eu tenho tomado muito cuidado, né, desde sempre, mas acho que mais esses últimos meses que a gente tem estudado mais sobre isso, né, como isso vai criando na criança uma autopercepção a respeito dela, né. Uhum. Então, assim, desculpem ter tomado o tempo de vocês, mas eu achei que bonito. Imagina, que é isso. Acho que a gente falou disso desde o começo, né? Desse grupo aqui, dessa importância. E que bonito você, né, colocar isso, né? Colocar essa situação, colocar o seu alerta, né? Porque você poderia ter ignorado essa situação, né? Ou ter só, eu fico brava mesmo porque sujou, né? Ou enfim, é nada, é bobeira dela, né? Não, você olhou para a situação mesmo, né? Isso é um passo incrível, né? Que mostra o quanto você quer acertar e quer, né, buscar os melhores caminhos para ela.
É bem isso mesmo. E às vezes não foram situações repetidas que aconteceram, que você ficou brava. Às vezes foi um momento. Sim. Uma Foi situação. ontem, né? Exatamente. O próprio momento de ontem. Não, mas às vezes assim, alguma coisa em um outro momento aconteceu. Sim, também. Levou a Manuela a entender que se ela se sujasse, você ficaria brava. Às vezes você não falou nem diretamente para ela. Foi uma situação que aconteceu que o cérebro dela fixou. Associou, né? Então é isso mesmo, é a gente ter esse cuidado da forma como a gente conduz, né? Do que a gente espera da criança, de como a gente lida com essas situações, né? E para produzir os comportamentos que a gente espera, né? Que a gente deseja para eles, né? Muito legal. É verdade. Parabéns. Não, tem que dar parabéns para sua professora, né? Que me contou o que aconteceu. Parabéns, Tati. Eu me coloquei no lugar dela com o coração pequenininho e ela, não, Tati, isso é muito grave. E não sei o que, o jeito que ela tá me olhando. Eu falei, meu Deus, o jeito que eu deixei o coração dela, mas era importante ela saber, né? Claro. Até para olhar para isso. Eles são um termômetro mesmo. Eu falei para ela, eles são um termômetro do jeito que aí a gente para e olha e fala, não, eu tenho que mudar o caminho. É verdade. Muito bom. Muito bom, gente. Obrigada a todo mundo mais uma vez pela aula. Super delícia, né? O tema de hoje é um tema super gostoso, falar de elogio. É um aprendizado novo, vai ser, acho que importante vocês testarem aí nessas 2 semanas e quando a gente retomar, vai ser legal a partir das experiências de vocês também a gente retomar essa conversa. Vai ser nosso último encontro do ano. Ai, meu Deus, né? A Simone já começou falando, isso é uma coisa que vai fechar esse ciclo esse ano e a gente ainda não sabe como, mas a gente quer pensar em coisas para o ano que vem. Com certeza a gente vai também pedir a opinião de vocês, querer escutar um pouco como foi. E, então, também, se vocês puderem, nesses próximos 15 dias aí, amadurecer um pouco essa reflexão para dar esse feedback para a gente, vai ser importante, né? Para a gente fechar esse ciclo bem fechado, bem consciente mesmo. Acho que a quarentena veio para trazer um monte de desafios para a gente, mas um monte de crescimento também, né? E esse grupo aqui é fruto desse processo, né? Então, vocês já não são mais iniciantes, a gente vai criar a Escola de Pais Iniciantes, vocês já subiram o degrauzinho já. Grupo Master. É o Grupo Master já. Mas, obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Mari. Obrigada pela noite, pela conversa. Experimentem o elogio descritivo, tá bom? Um beijo. Isso aí. Beijos. Obrigada, Carol. Tchau. Obrigada, Si. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Lulu. Tchau, Lulu. Dá tchau, filha. Agora você fica com vergonha? Dá tchau. Boa. Fica com vergonha. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Tchafã. Tchau. Tchafã. Tchau. Olha lá. Tá caindo de sono. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite.